Então, como eu falei para vocês, as organizações chegam ao final do mês, sabe quanto gastou, não sabe dizer como, aonde e por que gastou. E eu quero ilustrar isso aqui com esse exemplo. Acompanhe comigo esse exemplo. Vamos imaginar um procedimento alfa qualquer. E o padrão normal seria eu conseguir fazer um alfa a hora. Um procedimento por hora. Uma tomografia, né, um exame qualquer, um por hora. A mão de obra especializada em fazer esse procedimento, eu remunero ela a R$ 800 o dia. É a diária desse profissional. Para trabalhar 8 horas por dia, logo, eu estou pagando ele R$ 100 a hora. Material e medicamento que eu gasto para fazer esse procedimento é de R$ 50 por procedimento. Legal. Então, esse é o padrão do procedimento. E aí eu fiz a medição de um dia inteiro de trabalho desse profissional. E o que eu descobri? Descobri isso aí, ó. Eu consegui fazer nesse dia 5 procedimentos. O tempo efetivo que esse profissional ficou dedicado a esses 5 procedimentos foi 6 horas. E o gasto total de material nesse dia foi R$ 300. Ok. Então, isso aconteceu nesse dia com esse profissional. E aí eu venho agora calcular o custo de cada um dos 5 procedimentos desse dia. Eu tenho que pegar o que eu gastei, de mão de obra do especialista, R$ 800 nesse dia, e de material, 300 que eu gastei. Somei 800 com 300, e aí pego esse 1.100 que eu gastei nesse dia, divido pelos 5 procedimentos, e aí eu descubro que cada procedimento desse dia custou R$ 220. Gente, não tem nada de errado nessa apuração de custo. Peguei o que eu gastei nesse dia, 800 com o profissional, 300 de material e medicamento, dividi pelo volume de procedimentos realizados, 220. Então, esta conta toda a organização de saúde faz. Essa aqui é a básica, todo mundo faz. Então, essa é a análise convencional. Convencional. Mas qual a análise necessária? O que eu precisava, então, fazer para entender o que aconteceu nesse dia? Então, seria o seguinte: eu sei que eu remunero esse profissional a R$ 100 a hora e que o procedimento era para ser feito 1 hora por procedimento. E de medicamento, R$ 50. Logo, cada procedimento deveria custar R$ 150. R$ 150. Então, eu começo agora a analisar. Se cada procedimento deveria custar R$ 150, o custo de 5 procedimentos deveria ter sido R$ 750. Ele só não foi R$ 750 por quê? Primeiro, ele gastou, para fazer 5 procedimentos, ele gastou 6 horas. Eu tive ali 1 hora de ineficiência. Pode ter sido intercorrência, pode ter sido falta de material na hora de fazer, pode ter sido algum problema técnico que atrasou um procedimento. Mas, na realidade, por algum motivo, que inclusive eu preciso descobrir, eu tive 1 hora de ineficiência. E quanto que é o custo dessa hora de ineficiência? R$ 100. Aí vem a ociosidade. Se eu contratei ele para trabalhar 8 horas por dia e efetivamente dedicada à realização dos procedimentos alfa, ele ficou nesse dia durante 6, eu tive 2 horas de ociosidade dessa mão de obra. Por quê? Pode ter sido falta de paciente, né? Não tinha paciente para atender. Ele tinha que esperar. Mas aqui está o custo da ociosidade. Custo da ociosidade. Então, esse custo da ociosidade também precisa ser avaliado. Inclusive para eu determinar quantos profissionais eu preciso ter ali em cada unidade por dia para atender o volume de demanda que eu tenho, para evitar aumento de ociosidade. Legal. E, por fim, perda.
Ora, se cada procedimento de medicamento eu deveria gastar 50, né? Ó, se cada procedimento eu deveria gastar 50, era para gastar nos 5 procedimentos R$ 250. E eu gastei 300 nesse dia. Logo, eu tive R$ 50, que é o quê? Perda de medicamento por algum problema que ocorreu ali nos procedimentos. Bom, então aqui está demonstrados os R$ 1.100. Só que agora, os R$ 1.100 que eu gastei, está aqui dissecado em o que deveria ter sido custo de produção e o que eu gastei, né, com ineficiência, ociosidade e perda. Ou seja, aqui, gente, eu tenho, então, 3 vilões na gestão de custo: ineficiência, ociosidade e perda. Esses 3 vilões, eles precisam ser dioturnamente combatidos. Então, não adianta também só quantificar ineficiência, ociosidade e perda. Eu preciso identificar as causas. Por que que o meu profissional não conseguiu fazer um procedimento por hora? O que que aconteceu? Faltou medicamento na hora, né? O cliente atrasou na chegada. Alguma coisa ocorreu. E o que eu posso fazer para evitar que essa ineficiência perdure ou continue? Então, identificar a causa é o primeiro ponto que eu preciso para poder resolver o problema. Então, você imagina, se o paciente atrasou e por isso ele ocupou um tempo maior e acabou o cara gastando 6 horas ao invés de 5, ora, vou começar a ligar para o paciente um dia antes, pedir ele para chegar com antecedência, para evitar esse tipo de. Ah, faltou medicamento, teve que correr para comprar e tal. Opa, não posso deixar, eu preciso ter um estoque mínimo de medicamento. Então eu preciso identificar, né? A ociosidade, aí a gente vai ter que avaliar de acordo com o volume de procedimentos. De acordo com o volume de procedimentos, eu vou ver qual que é a melhor forma de contratação desse profissional. Se é por dia ou se é por procedimento. E aí tentar resolver essa questão da ociosidade. E a perda também, avaliar por que que eu perdi esse medicamento nesse dia. O que que aconteceu? É fundamental. Bom, então, uma coisa é saber quanto eu gastei, outra coisa é saber como, aonde e por que eu estou gastando. Né? É diferente. Então, eu classifiquei ali como ineficiente aquilo que não produz como esperado. Eu tinha um padrão, um alfa-hora e não consigo fazer. Ociosidade, horas não trabalhadas, pode ser por falta de paciente ou por algum motivo. E perda de materiais e medicamentos. Então, preciso combater. Preciso combater. Conclusão, então. A conclusão que a gente chega é que o custo desse procedimento alfa poderá ficar entre 150 e 220. 150 se eu conseguir ser eficiente. 220 foi o que aconteceu nesse dia. Então, eu costumo dizer o seguinte: seja no particular, seja no público, você conseguir fazer o procedimento a 150 ou 220 faz toda a diferença. No particular, aumenta a sua lucratividade. No público, você, com o mesmo recurso, conseguiria atender mais pessoas. Não é isso? Então, nos dois, seja no público ou no particular, entender e resolver isso é fundamental. Oi, bom dia a todos. É só um exemplo para ver se eu realmente peguei a visão, né? Então, por exemplo, é isso que acontece nos pacotes hospitalares. Que eles fecham o pacote, eles dizem assim, usando ou não, o valor é esse. Então, é uma forma da operadora prevenir essa perca e compensar. Então, pode ser que no procedimento A, eles não utilizem todos os itens que eles relacionaram no pacote, e no outro ele use. Então, ele meio que compensa essas perdas por meio
seria um mecanismo de ajuste para a gente chegar no planejado, porque provavelmente a operadora faz um planejamento financeiro, né, de custos, e aí ela precisa, no final do período, calcular, como o senhor bem colocou. Então, esse seria um do mecanismo, né? Um dos Exatamente. mecanismos. Exatamente. Então, aí vamos pensar nessa questão do pacote. É importante para a operadora, porque ela te obriga, como prestador, a se enquadrar dentro daquele gasto do pacote. E você, como prestador, falou: pô, eu tenho que acompanhar, controlar esse custo, porque se eu gastar mais, quem vai tomar prejuízo sou eu, né? Porque a operadora só vai pagar o valor do pacote. Então, é interessante porque obriga o prestador a controlar o custo para tentar entregar e para a operadora também para ela ter uma previsibilidade do planejamento dela.